Olá, irmãos, graça e paz. Irmãos, mais um vídeo aqui, graças a Deus, né? De um estudo bíblico. O estudo de hoje é qual a verdadeira religião? Existe a verdadeira religião? A Bíblia nos diz sobre isso. E é o que vamos tentar aqui compreender nas Escrituras hoje. São três capítulos bíblicos aqui, 2 capítulos eu vou trazer apenas alguns versículos e outro eu vou trazer um pouco mais aqui do capítulo. Primeiramente, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai lá em Apocalipse, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Para quem já leu aí o Apocalipse, sabe que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse é um recado que Yahushua HaMashiach, Jesus, ele passa a João para que João passe às igrejas, né? As igrejas da Ásia naquela época. São 7 igrejas. E aqui vai ter alguns sinais sobre qual a verdadeira religião. Eu vou ler aqui no capítulo 2 e depois a gente vai chegar a uma conclusão. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11, que diz o seguinte: Escreva ao anjo da igreja de Esmirna. Assim diz o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas voltou à vida. Conheço sua tribulação e sua pobreza, mas você é rico. Alguns que se dizem judeus, andaram blasfemando, mas eles de fato não são judeus. Eles formam sim uma sinagoga de Satanás. Não tenham medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Será para vocês uma provação. Mas a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei em prêmio a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor ficará livre da segunda morte. Então veja, Jesus aqui ele deixa bem claro, no versículo 9, parte B, alguns que se dizem judeus andaram blasfemando, mas eles de fato não são judeus. Olha, Jesus ele está fazendo uma ênfase aqui para a igreja, né, de pessoas que estão mentindo ser judeus e não são. Por que ele defende os judeus? Ele está colocando aqui que está errado quem está dizendo ser judeu e não é, por algum motivo, né? Provavelmente porque não aceitam a Jesus como o Messias. Agora aqui em Apocalipse, de novo, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 9. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 9. Preste muita atenção. Escreva ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém mais abre. Conheço sua conduta. Coloquei à sua frente uma porta aberta, que ninguém mais poderá fechar. Pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou o meu nome. Sei que existem por aí alguns que se dizem judeus. São mentirosos, da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar aos seus pés e reconhecer que eu amo você. Então veja, mais uma vez, a outra igreja, a igreja de Filadélfia aqui, Jesus ele dizendo, alguns que se dizem judeus, de novo ele colocando isso em ênfase aqui. Jesus dizendo, olha, alguns que se dizem judeus e não são. Entendeu? Por que Jesus defende o judaísmo? Vamos lá. A terceira e última leitura é no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler até onde eu ver aqui que mais ou menos ficou o suficiente, né? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João Batista, né? Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meia-noite. Na verdade era um poço, né? A fonte, mas é fonte e poço. E para tirar água do poço tinha que ter um balde com corda, né? Para lançar lá e tirar a água. Cada um que ia lá beber água, tirar água para levar para casa, ele levava o seu balde, né? Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu, dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou, como é que tu... Olha, preste muita atenção que a samaritana fala para Jesus aqui. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Aqui você vai entender o que é ser samaritano. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram um grupo étnico-religioso
originário do reino de Israel, que habitava a cidade de Samaria, a capital do reino do norte. Os samaritanos eram israelitas sanguíneos, ou seja, descendentes de Abraão. A sua religião, o samaritanismo, é abraâmica e baseia-se no Pentateuco, tal como o judaísmo. No entanto, os samaritanos não aceitam a importância histórica de Jerusalém, nem os demais livros da revelação divina, exceto os 5 primeiros livros, Pentateuco de Moisés. Então, os samaritanos, eles tinham essa desavença com os judeus por causa disso, porque os judeus acreditam numa importância espiritual de Jerusalém, ali, de Israel, e os samaritanos não. Entenderam aí quem são os samaritanos? Pois bem, de fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é quem lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que bebe a água que eu vou dar, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui para tirar. Jesus lhe disse à samaritana: vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher lhe respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Novamente, a salvação vem dos judeus. As pessoas falam, muitos debatem, né, e falam assim: mas ele está falando aqui que ele vem dos judeus, porque Jesus é a salvação e ele nasceu no meio de judeus, né, de uma família judaica. Mas a própria samaritana aqui, no versículo 9, chama ele de judeu. Ele não retruca, porque ele realmente era judeu. Entendeu? Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Então existe aí essa treta entre os judeus e os samaritanos, né? Os samaritanos eram israelitas, não eram judeus, eles eram israelitas, eles eram também de Israel e descendentes de Jacó. Porém, eles habitavam ali a Samaria, entendeu? E eles tinham uma crença diferente dos judeus, né? Eles não acreditavam que Jerusalém tivesse essa importância espiritual que os judeus acreditam, né? Mas ela deixou claro aqui que Jesus era judeu. Jesus deixou claro que ele era judeu e que dos judeus vem a salvação. Em Apocalipse 2 e 3, Jesus deixa claro aqui quem mente que é judeu. Só que Jesus, ele fala, eu vou trazer depois outro estudo aqui, sobre Jesus falando que aquele que não crê nele já está morto. Ou seja, porque tem judeus que não vão acreditar, não vão aceitar que Jesus é o Messias. Isso a gente vê aí. Mas tem muitos judeus que têm acreditado que ele é o Messias e ele vai voltar. Não se converteram ao cristianismo, entenda isso. O cristianismo é uma forma de chamar, né, a crença em Jesus que adotaram depois aí que os apóstolos foram ceifados. Isso aí veio depois. Cristianismo, tá? Não foram os apóstolos que adotaram isso aí, não. Para mim, a verdadeira religião é sim o judaísmo. Só que tem que acreditar que Jesus é o verdadeiro Messias, entendeu? E já tem muitos judeus que acreditam. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um canal do Rabino Yosef Baruch. Ele ensina muito sobre Yehoshua HaMashiach. Ele fala lá Yeshua, né? Porque os judeus trazem essa tradução aí, ou esse nome aí, de Jesus. Né? Então ele ensina lá, ele é judeu, quem segue ele também, a maioria são judeus, mas eles acreditam sim que Yehoshua HaMashiach é o Messias, que já veio e vai voltar. Porque os judeus esperavam outra coisa na época que Jesus voltasse, né? Jesus veio para tirar a máscara de muitos. Por isso a revolta contra Jesus. Mas aqui o estudo hoje é esse, é trazer qual a verdadeira religião. Ao meu ver, meu entendimento é sim o judaísmo, só que crendo que Yehoshua HaMashiach é o Salvador para a glória de Deus e Yehu Todo-Poderoso. Obrigado aí por mais atenção nesse vídeo, que vocês consigam ter algum alimento espiritual e entendam a palavra, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.